Agora que o carnaval acabou, cabe uma reflexão. E se o Chico Science estivesse vivo? Como é que seria o carnaval no Brasil? Você acha isso uma loucura? Então presta atenção nesse vídeo. Que é, meu amigo e minha amiga, você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, agora que o carnaval acabou, cabe uma certa reflexão a respeito do que está acontecendo nesse tipo de festividade popular. Antes de eu começar com esse vídeo e explicar o que carnaval tem a ver com Chico Science, né, falecido Chico Science, faz a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. Enfim, não é de hoje que o Carnaval de São Paulo ele está em alta. E isso vem acontecendo já nos últimos anos, com um notável crescimento, a ponto de fazer frente em termos de blocos de rua, né, carnaval de rua, a fazer frente com carnavais mais famosos, como no Rio de Janeiro e em Salvador. Por incrível que pareça, tem gente que está saindo dessas cidades para vir passar o carnaval de rua aqui em São Paulo. Eu já vou explicar direitinho tudo isso. E tudo isso aconteceu, esse crescimento do carnaval aconteceu em São Paulo, por causa da imensa quantidade desses terríveis bloquinhos que passaram a regimentar milhares de foliões, babacas em cada uma das suas aparições pela cidade. É uma babaquice total, para mim. Esse ano, por exemplo, o número de blocos aqui em São Paulo desbancou o Rio. Tinha mais blocos de rua aqui em São Paulo do que no Rio de Janeiro. É claro que tudo isso, para mim, é uma grande merda, mas isso não vem ao caso. Até porque você sabe muito bem qual é a minha opinião a respeito do carnaval. Você sabe disso. Não preciso repetir isso nesse vídeo. Até porque o assunto aqui é outro. O que me fez gravar esse vídeo foi pensar na hipótese de como poderia ser o carnaval de rua no Brasil se um personagem muito importante da cena musical brasileira não tivesse morrido precocemente. Chico Science. Pois é, o Chico morreu em fevereiro de 1997 num acidente de carro. E ele faria aniversário agora em março. E os dois álbuns que o Chico gravou junto com a Nação Zumbi, que é o Da Lama ao Caos de 1994 e o Afro Ciberdelia de 1996, esses discos eles foram resultados musicais de um manifesto, né, chamado Caranguejos com Cérebro, que ele, o Fred 04 do Mundo Livre e mais uns outros músicos de Recife lançaram 5 anos antes do primeiro disco do Chico Science, em 89. E esse manifesto é considerado o marco zero daquilo que a gente veio a conhecer como movimento Mangue Beat. Você não está entendendo a conexão entre Chico Science, Mangue Beat e Carnaval de Rua? Espera aí que eu já vou te explicar. Nesse manifesto, em toda essa cena de Recife, na época, esse manifesto, esse grupo de músicos, eles pretendiam criar um circuito de pesquisa e de criação de ideias pop.
mas que conectassem alegoricamente as vibrações positivas e culturais de Recife, da periferia de Recife, do mangue, né? E conectasse tudo isso com a rede mundial de circulação de conceitos pop, misturando o tradicional com o moderno. Cara, isso antes da internet. E quando se estabeleceu o movimento Mangue Beat, isso foi uma coisa que em Pernambuco mexeu praticamente com todos os setores da cultura, literatura, cinema, artes plásticas, e não só de Pernambuco, mas do Brasil inteiro. O Chico, quando ele criou aquele personagem, né, que funcionava como vamos dizer assim, um narrador de um universo que conectava aquele universo cyberpunk, sabe? Que era uma distopia escura, pessimista, e ele conectava isso a um terceiro mundismo recheado de reggae, hip hop e tambores assim com um fortíssimo acento rítmico. E juntava tudo isso com diversos estilos musicais, não só de outras culturas internacionais, mas principalmente com as raízes da música nordestina. Tudo isso causou um impacto muito grande em toda a cena artística brasileira. Em pouco tempo, o Chico ele plugou o Brasil, na sua parcela mais jovem, né, a se ligar numa espécie de... Como é que eu vou chamar? Numa espécie de cultura da favela global, né? De países subdesenvolvidos. E de certa forma, o Chico ele viu com uma antecedência muito grande o Brasil que nós somos hoje. Claro que você sabe que o Chico Science teve uma carreira meteórica. Ele com a Nação Zumbi, em menos de 3 anos, eles gravaram 2 discos, eles fizeram 2 turnês pela Europa e pelos Estados Unidos. Pois é, eles sim já tinham criado todas as bases para uma carreira internacional muito sólida. E eles estavam prontos para se internacionalizar, vamos dizer assim. E aí aconteceu o acidente e ele morreu. Desde então, diversos blocos de carnaval sempre relembram o Chico Science. Até mesmo o Galo da Madrugada, que é aquele bloco de Pernambuco, de Recife, que é considerado pelo Guinness Book como o maior bloco de carnaval do planeta. Aí você está me perguntando, cara, o que isso tem a ver com o carnaval de rua aqui em São Paulo? Tem tudo a ver. Eu não tenho a menor dúvida de que essa revitalização dos blocos de rua aqui de São Paulo, né, que hoje infestam a cidade em todas as suas subprefeituras, todas, sem exceção, essa revitalização, ela teve a sua gênese, né, o seu marco zero, vamos dizer assim, justamente no momento em que o Chico Science, com a Nação Zumbi e todo esse movimento Mangue Beat, chamou a atenção de toda uma playboyzada, de todo um monte de patricinhas para a cultura de rua. Que o som do Chico Science era totalmente para você tocar na rua. E chamou a atenção de toda essa horda de playboys, de patricinhas, para o quê? Para a cultura de rua do Nordeste, né? E com toda a sua, vamos dizer assim, a sua modernidade e o seu tradicionalismo, que era justamente aquilo que o Chico Science tentava unir numa coisa só. Então, toda essa cena Mangue Beat, todo o sucesso que o Chico Science e a Nação Zumbi tiveram no Brasil, isso chamou a atenção de um público que não tinha a menor noção de como era legal aquela coisa tradicionalista do carnaval de rua, como acontecia em Pernambuco. E a partir daquela época, as pessoas começaram a se ligar
nesse tipo de coisa, de que esse lance de escola de samba do Rio de Janeiro, com toda aquela fortuna que é gasta, aquela coisa só para turistaiada ver, estava perdendo a graça. Então eles voltaram os olhos para essa cultura de rua do Nordeste, e os bloquinhos começaram a se proliferar, ao ponto de chegar hoje em dia e a gente ter essa profusão de bloquinhos de rua em tudo quanto é lugar aqui da cidade, e desbancando inclusive outros centros que eram muito famosos por isso, como Salvador e Rio de Janeiro. Só que o que acontece? As pessoas estão vindo dessas cidades para cá, não que São Paulo não seja violenta, mas é que em Salvador e no Rio de Janeiro a violência assumiu uma proporção que nenhuma autoridade consegue combater. Então, muitas vezes por segurança, essa turma vem para cá. E aí também eu me pergunto o que teria acontecido com o carnaval de rua, não apenas em São Paulo, né, mas em todas as grandes capitais, se o Chico Science não tivesse morrido e ele, junto com a Nação Zumbi, tivessem seguido a trajetória a qual eles estavam destinados, né, e que foi interrompida desse modo trágico. Eu aposto com você que seria muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Eu diria para você que até mesmo a qualidade da música tocada nesses bloquinhos seria um pouco melhor. Porque sabe o que acontece, cara? Porque seria muito diferente do que rola hoje, onde tudo vem sendo cada vez menos monopolizado pelas marchinhas de carnaval, né? Você pega hoje os bloquinhos, as marchinhas, elas não têm mais esse monopólio, porque foi tudo trocado por conta dessa ascendência, dessas porcarias de sertanejo universitário, de pop vagabundo e até mesmo algumas derivações do funk carioca, né? Porque agora tem um tal de brega funk e tem um tal de 150 BPM, que eu não faço a menor ideia do que é isso aí. Então, eu acredito que se o Chico Science e a Nação Zumbi ainda estivessem nativa, juntos, a qualidade musical do carnaval de rua nas grandes capitais seria muito melhor do que a gente vê hoje em dia. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o vídeo dessa semana. Aproveita que você já se curou da ressaca de carnaval, assina o nosso canal aqui, visita a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve com mais um vídeo com um assunto bem interessante para colocar para vocês, tá bom? Um abração e até a próxima.